Mas será que a Marvel Studios vai dar conta disso tudo? Que tem muita, mas muita produção para ser feita aí. Que a Sony Pictures se segure, porque estão descobrindo coisa demais. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e muito já se falou sobre um acordo entre a Marvel Studios e a Sony Pictures. Isso aí já é conversa antiga, mas e se eu te falar de um novo acordo sendo preparado entre a Marvel Studios e a Sony Pictures? E se esse acordo já estiver em andamento lá nos bastidores? Pois foram notícias relacionadas a isso que caíram na internet nos últimos dias e nós vamos explicar cada detalhe disso aqui nesse vídeo, porque parece que o jogo tá virando, parece que Morbius assustou tanto a Sony Pictures que fez eles reconsiderarem muita coisa. Deixa eu já te pedir então para se inscrever e ativar as notificações para me dar uma força, não custa nada e a sua inscrição me ajuda pra caramba. E se você já faz parte da família Loquia, meu muito obrigado e vamos continuar. Mas antes de mais nada, preciso fazer aqui um contexto, né? Resumir rapidamente para quem tá chegando essa história toda, porque há muitos anos a Marvel passou por um processo de falência. Ela quebrou e precisou se recuperar. Para isso, ela vendeu os direitos de alguns dos seus personagens, como os X-Men, que eram gigantescos nos quadrinhos, para a Fox, vendeu os direitos do Hulk para Universal e do Homem-Aranha para Sony Pictures. Os seus maiores personagens nos quadrinhos foram vendidos para grandes estúdios de cinema fazerem filmes. Vale lembrar que Quarteto Fantástico também foi junto com os X-Men, Blade também foi vendido, mas enfim, tô resumindo aqui. A Marvel enfim se recuperou e criou a Marvel Studios em 2008 para fazer os seus próprios filmes. Daí a Disney comprou a Marvel Studios e eventualmente comprou também a Fox e hoje é detentora dos direitos, ou seja, pode explorar do jeito que quiser a maioria dos personagens dos quadrinhos da Marvel. Porém, os personagens relacionados ao Homem-Aranha ainda não, ainda são a exceção. Porque a Sony Pictures não vendeu os direitos do Homem-Aranha de volta para a Marvel. Pelo contrário, a Sony Pictures foi fazendo seus próprios filmes derivados do Homem-Aranha e tentando construir o seu próprio universo cinematográfico com os filmes do espetacular Homem-Aranha. Porém, a bilheteria não estava dando tão certo, o que fez com que a Sony Pictures se aproximasse da Marvel Studios para fazer um acordo de guarda compartilhada do Homem-Aranha, para que os dois estúdios usassem o Homem-Aranha em conjunto. Olha que loucura isso! Embora o personagem Homem-Aranha seja da Marvel, nos cinemas o personagem é da Sony Pictures e por isso a Marvel tem que dividir. Com esse acordo aí saíram os filmes do Homem-Aranha com o Tom Holland. Porém, em paralelo a isso, a Sony Pictures continuou a produzir os seus próprios filmes independentemente, que eram derivados do Homem-Aranha, como por exemplo Venom, Venom 2 e Morbius, que inicialmente não eram conectados ao acordo que ela tinha feito com a Marvel Studios. Mas aparentemente as coisas estão mudando. Quem acompanha o canal já deve ter ouvido algumas coisas sobre isso, mas simplesmente começou a circular nos últimos tempos a informação de que a Marvel Studios estaria trabalhando em parceria com a Sony Pictures na produção do filme da Madame Teia, que é um próximo filme de uma outra personagem dentro do universo do Homem-Aranha que a Sony está construindo. Esse filme da Madame Teia, inclusive, é bem interessante porque mexeria com o multiverso, supostamente. E em um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, eu comentei que essa história começou a surgir de uma revista chamada Production Weekly, especializada em publicar informações técnicas sobre produções audiovisuais, que revelou que o filme da Madame Teia estaria sendo feito numa parceria entre Marvel Studios e Sony Pictures. Daí, a atriz Dakota Johnson e Sydney Sweeney, que estão envolvidas no filme da Madame Teia, publicaram ambas em suas contas uma imagem sobre a produção do filme da Madame Teia e marcaram não só a Sony Pictures, mas também a Marvel Studios. Opa, mais um indício do envolvimento da Marvel Studios. E mais recentemente, o diretor de fotografia de Madame Teia atualizou a sua bio no Instagram, também com a informação de que o filme estaria sendo produzido pelas duas empresas.
E o que acontece é o seguinte, essa historinha ganhou ainda mais força. Saíram 2 novas informações que são épicas para os fãs da Marvel e do Homem-Aranha. A começar falando direto sobre o Kevin Feige, o cabeção manda-chuva, presidente da Marvel Studios. Ele agora iria trabalhar juntinho, perto da Sony Pictures, como consultor em todos os projetos da Sony Pictures relacionados ao Homem-Aranha. De acordo com Jeff Snyder, do site The Inkler, numa publicação exclusiva para assinantes, o Kevin Feige, inclusive, já teria alertado a Sony Pictures para não tentar copiar rapidamente o sucesso do UCM no universo que eles estão construindo do Homem-Aranha. Ele teria alertado para a Sony Pictures ir com calma, o que é um excelente conselho, porque nós temos visto, até naquela cena pós-crédito ali de Morbius, né? Pô, a Sony acabou de colocar o Morbius ali e de repente já puxou o Abutre e já quer colocar o Abutre para formar uma equipe com o Morbius, negócio gratuito ali, meio nada a ver. Então, assim, pé no freio, Sony, sabe? Pé no freio, calma, se foca em introduzir os personagens direito primeiro, para depois pensar em juntar todos eles. Então, essa lógica do Kevin Feige faz total sentido e foi a lógica que a Marvel Studios usou nos seus filmes lá no início. Essa notícia toda é muito empolgante, eu acho, porque nós estamos falando do Kevin Feige, pô, participar de alguma forma de todas as produções que estão relacionadas diretamente com o Homem-Aranha na Sony. Por mais que os filmes da Marvel Studios tenham problemas, uma coisa eu acho que a gente pode concordar. Eles conseguiram construir um universo compartilhado coerente. Eu sei que nesse momento existem questões aí, né? Pessoas falando, pô, a fase 4 tem problemas e não sei o quê. Eu não sei se eu concordo completamente com esses problemas que as pessoas estão falando, né? É só uma questão de que nesse momento da fase 4, tá tudo meio que recomeçando, né? Tudo vai se conectar mais daqui a alguns anos, mas as conexões são bem feitas. E a presença do Kevin Feige nos filmes da Sony pode ser, de certa forma, uma garantia de que esses filmes derivados do Homem-Aranha na Sony possam ser melhores conectados também e terem uma melhorazinha de qualidade, talvez. E aparentemente o envolvimento do Kevin Feige já iria começar, olha só, isso é novidade, no filme do Kraven, O Caçador, que está previsto já para o início de 2023. E não só no filme da Madame Teia, que promete ligar todo o universo do Homem-Aranha da Sony. Nós também, supostamente, veríamos o dedo do Kevin Feige em Venom 3. E o que seria mais louco disso é que Venom 3 supostamente trataria de Venom contra o próprio Homem-Aranha. E isso seria maneiro demais. Vale comentar aqui que essa fonte aqui não é uma das grandes fontes confiáveis de Hollywood, tipo um The Hollywood Reporter, um Deadline, sabe, um The Verge, uma parada dessa. Se fosse uma dessas fontes, a gente poderia carimbar, putz, tá acontecendo 100% de certeza. Não é o caso. Então, vale a pena a gente ter um pezinho atrás, será? Não sei. Vale a pena a gente ter uma desconfiança. Mas, se for verdade, é empolgante, é interessante. Agora, em relação ao Tom Holland, pode ser que ele fique meio boiando no meio disso tudo. Porque como a gente lembra muito bem, no final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, todo mundo esqueceu quem era o Peter Parker no universo 616, que é o universo principal ali da Marvel Studios. Isso foi bem interessante, não é? Porque deixou ali meio que a história do nosso Homem-Aranha em pratos limpos. A gente vai ter que ver a história desse Homem-Aranha sendo desenvolvida do zero de novo. Vilões sendo apresentados, que ele vai ter que reconstruir a vida dele como Peter Parker de novo, já que ninguém lembra quem é Peter Parker. Então é muito interessante, a gente fica muito curioso para saber o que vão fazer com o Homem-Aranha do Tom Holland num próximo filme. E existem até rumores de que o Tom Holland já estaria negociando para retornar numa nova trilogia de filmes. O próprio site The Ankler, que eu citei anteriormente, confirmou
a informação de que estariam em andamento os planos de uma nova trilogia do Homem-Aranha estrelada pelo Tom Holland, mas até o momento não existe esse acordo assinado e por isso ainda são planos não oficiais. O que é oficial até o momento é que o Kevin Feige e a Amy Pascal disseram que a Sony Pictures e a Marvel Studios querem e vão trabalhar em Homem-Aranha 4, e eles querem o Tom Holland junto nesse projeto. O executivo da Sony, Tom Rothman, já falou para o site Deadline que quer sim o Tom Holland retornando também para um quarto filme, assim como a Zendaya, que interpretou a MJ, e também o diretor John Watts retornando. Mas assim, todo mundo falando assim, a gente quer ele de volta. Querer todo mundo quer, né? Mas e contrato assinado? Ninguém falou que assinou contrato nenhum. Ou seja, reparou que tá tudo incerto. Não tem nada garantido quando se trata do retorno do Tom Holland. Eu aposto que você também, acho que é muito improvável que o Tom Holland não retorne. Tom Holland vai retornar para viver o Homem-Aranha de novo, até porque ele foi o maior sucesso. Não tem como substituírem ele a essa altura do campeonato, sabe? Mas acho que a questão que fica é, se não assinaram um contrato é porque não tem data ainda. E se não tem data é porque estão abertos a esperar. Eles talvez queiram esperar e não estejam planejando fazer um novo filme do Homem-Aranha tão cedo assim, pelo menos um novo filme do Homem-Aranha do Tom Holland. E essa é a questão, porque isso abre espaço para fazerem outras coisas com o Homem-Aranha, antes mesmo do Homem-Aranha voltar. Ainda mais tendo em vista que Sem Volta para Casa trouxe versões alternativas do Aranha para uma visita no universo 616. Nós vimos o Tobey Maguire e o Andrew Garfield aparecendo. Ou seja, essas outras versões de Aranha poderiam voltar antes mesmo do Tom Holland. E falando justamente dessa possibilidade, outra informação que chega é que ninguém mais, ninguém menos que o próprio Andrew Garfield, o espetacular Homem-Aranha, teria já assinado um contrato para vários filmes com a Marvel Studios, Luquias. E possivelmente um desses filmes seria o Guerras Secretas. Quem traz essa informação é o site Giant Freaking Robot, que eu já mencionei algumas vezes aqui no canal e é uma fonte relativamente confiável. Já deu umas bolas dentro aí, hein? Sobre esse contrato aí do Andrew Garfield, o site praticamente trouxe uma confirmação também de uma coisa que os fãs praticamente já sabiam. Todo mundo já desconfiava, que Guerras Secretas será de fato o próximo grande evento da Marvel nos cinemas. Ou pelo menos uma adaptação de Guerras Secretas, mesmo que não tenha exatamente esse nome. Nos quadrinhos, Guerras Secretas foram uma consequência das incursões que nós vimos sendo citadas várias vezes no UCM, principalmente em Doutor Estranho 2. E se trata de um mega crossover entre universos, o que traz, lógico, várias versões alternativas de heróis da Marvel. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando as incursões e como elas levariam às Guerras Secretas. Vou deixar na descrição aqui para quem ainda não assistiu, porque é aí que entra a importância desse contrato aí entre o Andrew Garfield e a Marvel e esse possível acordo também entre o Kevin Feige e a Sony Pictures. Porque veja, um acordo entre a Marvel Studios e a Sony Pictures faria total sentido nesse momento, uma vez que a Marvel Studios vai começar a trabalhar com várias versões alternativas, vários universos paralelos para essa mega saga. Então faz sentido, tipo, a Marvel Studios ter um dedinho no universo alternativo da Sony Pictures com seus personagens do Homem-Aranha no meio disso tudo. E o Andrew Garfield teria o seu espaço para brilhar na sua própria realidade também. E tudo se reuniria, né, se encontraria nesse mega crossover das Guerras Secretas. Que assim, como eu disse, nos quadrinhos, quando se trata de Guerras Secretas, tudo gira em torno de várias realidades alternativas e versões diferentes de personagens, eventualmente coexistindo em um mesmo planeta, chamado Mundo Bélico. Nos quadrinhos, esse mundo bélico acaba sendo liderado pelo Doutor Destino, que só para dar um exemplo, fica comandando uma espécie de polícia que é formada só por versões alternativas do Thor. É a tropa Thor, que inclui vários heróis dignos de levantar o Mjolnir. Então, com isso em mente, mais de uma versão de Homem-Aranha ao mesmo tempo nos cinemas
também faria total sentido. Assinando o contrato para vários filmes, a participação do Andrew Garfield se estenderia para outras produções também. Será que ele ganharia um filme próprio antes desse mega crossover aí? Dessa forma, nós teríamos filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield saindo nos cinemas, ao mesmo tempo que teríamos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland saindo nos cinemas também depois, ou algo do tipo. Mas isso também levanta outras perguntas, como por exemplo, será que poderíamos ver o Tobey Maguire novamente como um amigão da vizinhança também? E o Miles Morales? Será que ele apareceria em live action? Porque em animação, Miles Morales já é o protagonista do Aranhaverso da Sony, né? São muitas possibilidades e muitas notícias ainda para serem confirmadas. Mas se forem confirmadas, são bem interessantes. Comente aqui o que você acha disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.